Esta sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação de representante da ONG Sem Raça Definida. Passo a palavra ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 764/2023. Ofício 764/2023. Caxias do Sul, 2 de outubro de 2023. Ao senhor presidente José D'Ambrossi. Requer a cedência por acordo de líderes. Venho por meio deste, conforme disposto na resolução de plenário 244/A, requerer a cedência de 5 minutos mediante o acordo de líderes no dia 5 de outubro para a senhora Andressa Malman Bassani, presidente da ONG Sem Raça Definida, SRD, para falar sobre maus tratos aos gatos. Esse documento vem assinado pela vereadora Marisol Santos, Alexandre Bortoluzzi, Elisandro Fiuza, Gilfredo de Camilles, Gladys Frisso, Maurício Scalco, Renato Oliveira e Velocino Ues. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Solicito a vereadora Tatiane Frisso, que acompanha o representante da ONG até a tribuna para manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Ok, obrigada. Tá bom. Bom dia. Bom dia, presidente dessa casa. Primeiramente, gostaria de agradecer à vereadora Tatiane Frisso, que me estendeu esse convite e essa oportunidade. Eu vim falar um pouquinho sobre o que aconteceu na última quarta-feira do dia 27 de setembro, um caso que chocou Caxias, e principalmente a proteção animal, que a gente está chamando de o psicopata dos gatos, ou os gatos do psicopata. Complicado falar ainda. Enfim. Eu fundei há mais ou menos 2 anos a ONG com o objetivo de averiguação e contenção do cometimento de maus tratos. É desnecessário dizer que eu já vi muita crueldade e tristeza, né? Porém, eu queria falar um pouquinho sobre esse caso, como eu tenho me mantido. Eu tenho tentado levar de uma forma racional para que a minha saúde mental se mantenha. Mas foi o caso que, mesmo antes da ONG, eu tenho 15 anos de proteção independente. Então, mesmo antes, eu já fazia proteção animal. Esse foi o caso mais chocante e mais horrendo que eu já pude ver. E não pode cair no esquecimento. Nós encontramos 9 felinos, um cadáver recém-morto, torturado, conforme laudos e necrópsia, e uma ossada de crânio canina também, que era tida como um troféu. Graças a Deus, não tinha mais animais na casa, nós saímos tranquilos, de que nós fizemos a nossa parte, como ONG. Agradeço aos policiais também, Rossi e Milene, que estiveram presentes nessa empreitada difícil, meus voluntários, veterinários, jurídico da ONG e todos os amigos. Não foram dias fáceis. As mutilações que eles sofreram foram diversas, mas desses casos, em especial dos sobreviventes, unhas amputadas, dentes cortados com alicate de corte ou arrancados, vivos. Eles eram mantidos com o que a gente chama tradicionalmente de enforca-gatos, os facetes, né? Essas eram as coleiras de estimação desses animais. Os que foram torturados até a morte é o que eu peço atenção, que seja feita uma investigação, bem como a vereadora Tatiane falou, muito
muito importante, séria, porque lá existiam imagens em telefones que foram entregues à Polícia Civil pela ONG, aonde passam diversos vídeos de tortura viva desses diversos animais que não podemos salvar, e que é possível que outras pessoas assistiam e até pagavam, quem sabe em outros grupos de tortura, que nós sabemos que tem, bem como tem de pedofilia, né? Bom, a intenção nem é me alongar ou abusar desse espaço que me foi propiciado, eu só solicito que a causa animal no município seja olhada com um pouco mais de atenção e interesse. Convido vocês a fazer uma reflexão sobre as ONGs. Digamos que hoje as ONGs não promovessem mais castrações, não alimentassem, não tivessem mais condições de alimentar animais de rua em vulnerabilidade ou em contenção de maus tratos, como seria. Então, nós somos parceiros de vocês, bem como gostaríamos que o poder público fosse nosso parceiro. E é muito tranquilizador saber que alguém se preocupa com as demandas incômodas. Mas o justo é, então, que esse alguém tenha o seu trabalho amparado. Eu agradeço a atenção de todos e o espaço concedido. Um bom dia.